Olá, é com grande satisfação que nós estamos começando mais um estudo bíblico. É, o ser humano tem curiosidade de saber como é o céu, aonde está o céu, aonde está o inferno. Quando eu era criança, minha mãe apontava o dedo para cima, para o céu, e falava assim: Deus mora lá. Nós perguntava à nossa mãe: Deus mora lá, mãe? Deus mora lá. E o inferno, mãe, aonde é? O inferno é embaixo da terra. Com relação à palavra de Deus, com as coisas de Deus, o ser humano, ele é muito cegado. O ser humano é cegado, é tapado. Nós temos preguiça de raciocinar. E nós temos um defeito muito grande de simplesmente ouvir o que as pessoas falam. E nós esquecemos de analisar. E as respostas estão todas neste livro chamado Bíblia. Então, aonde é o céu? Nós vamos mostrar que os céus, ele não está longe daqui. Não está lá naquela parte azul que nós vemos. E sim, os céus está aqui mesmo, na terra. Ué, mas na terra Nós vamos ler alguma coisa. Veja, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, céus a expansão. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ué, veja, olha onde Deus está, se movendo sobre a face das águas, bem aqui, o Espírito de Deus movendo sobre a face das águas. Céu não é questão de lugar, é questão de dimensão. Dimensão. A gente acredita que o céu que Deus está no céu e que os anjos moram no céu. Deus mora no céu e os anjos moram no céu. E lá de cima ele fica olhando para nós. Mas vamos ler aqui alguma coisinha aqui. Segundo a Reis 6, verso 14, foi quando o rei da Síria mandou o exército para prender a Eliseu. Aqui no verso 14 está escrito assim, ó. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Aqui o exército do povo sírio cercou a cidade. E o moço do homem de Deus, que era Gezi, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com os cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Veja, irmãos, aqui, vamos raciocinar. Quem eram esses carros de fogo? Eram anjos que estavam protegendo Eliseu e Gezi. Estes anjos, eles ficam nos protegendo, irmãos.
Eles nos protegem dia e noite. Ó, mas esses anjos, por que esses anjos estão fazendo, nos protegendo? Eles não moram no céu? Então está aí a resposta de que é uma questão de dimensão. A terra aqui também é o céu. O seu anjo está te guardando dia e noite, olhando para você. Ele está te guardando. Só que você não consegue ver este anjo. Você passa a mão, você não vê nada, você não consegue encostar a mão nesse anjo. Por quê? Porque este anjo está em uma outra dimensão. Ele está olhando para nós, mas ele está em outra dimensão. Não é questão de lugar, é questão de dimensão. Então Eliseu orou e Deus abriu os olhos de Gési, e ele viu o exército, cavalos e carros de fogo. Então é uma prova que o céu é aqui. É só uma questão de dimensão. E a gente perguntava à nossa mãe: mãe, aonde é o inferno? O inferno é para baixo. Todo mundo falava a mesma coisa. O inferno é para baixo. Mas vamos ler alguma coisinha aqui. Vamos ver aonde é o inferno. Vamos ver. Adão e Eva, aonde Adão e Eva estavam? No Jardim do Éden. Jardim do Éden era o quê? Jardim do Éden era o céu de Adão e Eva. Era o Jardim do Éden, veja. Então, o Jardim do Éden era os céus. Era céu, indicando que a terra era os céus deles. Aqui, em Ezequiel 28, verso 11, lamentação sobre o rei de Tiro. E veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui está falando do diabo. Estavas no Éden, jardim de Deus. Ué, mas o diabo estava no Éden, jardim de Deus? Não era para ele estar no inferno? Se o inferno é para baixo, o que ele estava fazendo no jardim do Éden? Veja, ocupando o mesmo lugar. Ele era a árvore da ciência do bem e do mal. Ele estava lá no jardim do Éden. E Deus também estava no jardim do Éden. Deus conversava com Adão cara a cara no jardim do Éden, mostrando que ali era o que? Ali era a terra, ali era o céu também, onde vivia Adão e Eva, e ali também era o inferno também, porque ali estava Satanás também. Aqui, ó, veja, ele estava no Éden. O diabo foi lançado do céu, foi jogado na terra. Lá de cima Deus jogou ele na terra. Então veja que o inferno é na terra aqui. É na terra, é uma questão de dimensão. E o diabo aqui, ó, conversou com Eva, usou a serpente para conversar com a Eva. Veja aqui, o diabo, o demônio, na terra. Aqui um outro exemplo. Mateus 4. Veja quem estava na terra. O próprio Deus. Quando Deus estava na terra através de Jesus Cristo, mostrando que ali eram os céus. Quando Jesus estava com os discípulos, ele dizia: é chegado-vos o reino dos céus. O reino dos céus. É uma questão de espírito. Céus é a qualidade, a situação de espírito que nós vivemos. É o céu. E inferno também é o estado de espírito. Agora veja, Jesus andando pelo deserto e jejuando 40 dias. Agora veja que quem é que chegou aqui, ó. E chegando-se a ele, o tentador, que é o diabo, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães.
E ele respondendo disse-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos darás ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão as mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, olha o diabo pregando a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu pergunto para algumas pessoas, aonde é o lugar que tem mais demônios? E alguns falam que é no boteco, é naqueles lugares de orgia. Eu falo, não. O lugar onde o diabo mais está é na igreja. O diabo anda com a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus, mas pregando erroneamente. Veja que quem é que pregou para Jesus aqui? Aqui o diabo citando as escrituras. Veja, se o diabo não é um pregador. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. O que o diabo está fazendo aqui? Aqui não é um inferno? Por que ele está fazendo aqui? Então quer dizer que aqui é moradia dele também. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Veja. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrando me adorares. Veja. Quer dizer que o que está aqui em cima é do diabo? Veja. E Jesus não discordou dele. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. É uma questão de raciocínio, irmãos. Às vezes a gente não raciocina. A gente não lê a Bíblia meditando. Veja que aqui é um inferno. E aqui também é o céu. Quando você vai para um estádio de futebol, onde você está? No inferno. E quando você vai para a igreja lá, que o pastor está pregando a palavra de Deus, onde você está? Nos céus. Então, tem uma passagem na Bíblia que fala, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então, o anjo fica onde? O anjo fica no céu. Então, aqui é o céu. Porque o anjo, ele fica acampado 24 horas ao nosso redor. Então, quer dizer que ele não vai embora. E a Bíblia fala que o diabo, ele acampa, ele fica ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Então, que veja, o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. Veja, o diabo semeou. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido, os joios são os filhos do maligno. Os filhos do diabo. Como o diabo tem filhos, então, aqui, sendo que o inferno não é aqui? Então, o inferno tem que ser aqui, porque ele semeou aqui na terra. E queimando no fogo, assim será na consumação deste mundo. E a Bíblia fala, o mundo jaz o maligno. Aqui agora uma outra prova, que aqui é o inferno. E o profeta pregou 3 mensagens. O demônio, o câncer é um demônio no estado de doença. E tem o demônio que são seres humanos, que o homem é um diabo. O diabo, ele precisa usar uma pessoa para ele cometer um mal. Aqui vocês vão analisar aqui, ó. Veja Jesus falando, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor,
para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Veja, Jesus é o quê? Aqui estava o reino de Deus junto com os apóstolos. O reino de Deus é o quê? Jesus Cristo. Ali eram os céus junto com os apóstolos. E veja, eu escolhi vocês 12, e um de vós é um diabo. Veja que é a afirmação de Jesus. Isso dizia ele de Judas Iscariote. Judas Iscariotes era filho do diabo. A Bíblia fala aqui, quem está falando é o próprio Jesus Cristo. Veja a linguagem da Bíblia. Veja que Jesus não disse que ele estava com o diabo encarnado. Se ele tivesse com o diabo encarnado, por que Jesus não expulsou o diabo de Judas? Porque Judas era um diabo. Ele era o diabo. E para o joio aqui não há salvação. É somente um fogo. Ele está simplesmente cumprindo o seu papel. Judas nasceu com essa finalidade. Então veja que o exemplo aqui, a terra, representado pelos apóstolos, em carne humana. Jesus, o próprio Deus, no mesmo lugar. E Judas, o inferno ali. Tudo junto em um mesmo lugar, irmãos. Então não existe outro lugar. Aqui em Jó 1, veja, vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, pelo também Satanás entre eles. Veja como aqui é um inferno. Satanás na reunião. Então o Senhor disse a Satanás: veja, todos presentes no mesmo lugar. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. Veja que aqui Deus deu autorização, permitiu que Satanás tocasse no corpo de Jó. E aqui também um exemplo, nós vemos o exemplo também de Maria Madalena, que foi expulso de Maria Madalena 7 demônios. 7 demônios foram expulsos de Maria Madalena. Se o inferno fosse embaixo da terra, o que esses demônios estavam fazendo em Maria Madalena? Não era para eles estarem no inferno? E veja aquele gadareno também, que foi expulso uma legião de demônios. E vejam aí, igrejas expulsando demônios das pessoas. Se o inferno é embaixo da terra, o que esses demônios estão fazendo aqui na terra? Eles não teriam um lugar lá embaixo? Então veja que aqui, irmãos, é um inferno. É um dos infernos. Então é uma questão de dimensão. A pessoa que morre fora de Deus, ele vai para a 5ª dimensão, ele vai para o inferno pior, um inferno terrível. É um inferno diferente, um inferno pior, mas estão todos em um mesmo lugar. Só muda a questão da dimensão. Eu tenho um cliente que ele usa droga, ele fala que quando ele usa droga, ele vê demônios. E vê mesmo. Por que nós não vemos demônio? É porque o nosso corpo, ele tem um véu da santidade. E o nosso corpo não está preparado para ver demônios. Existe um véu da santidade. E quando você usa a droga, este véu da santidade é quebrado. A partir do momento que ele é quebrado, você passa a ver realmente os demônios mesmos. Um dia um passou em frente ao meu trabalho, dando murro, chute para trás, me pedindo para sair, e não tinha nada seguindo ele, mas com certeza ele estava vendo sim demônios. A gente não vê, mas ele via ali, ele lutando, dando chute, dando murro, desesperado: sai, sai. Por quê? Ele não está doido ali, ele não está louco, ele está vendo demônio mesmo.
porque o véu da santidade foi quebrado. Nós vemos aí cientista tentando ir a Marte, para ter vida em Marte. Irmãos, não tem vida fora dessa terra, não existe vida fora daqui. Deus fez a terra no rumo certinho para ter vida. Se a terra fosse feita 1 metro fora do lugar, ela não poderia ser habitada. Ela está no rumo certinho. E mesmo na Terra tem lugares que não pode ter vida, no Polo Norte, no Polo Sul. É impossível ter vida ali. Se na própria Terra não pode ter vida, agora imagine em Marte. Vejamos aí pessoas inteligentes que pode fazer mísseis que dá até ré. Veja, mas não tem a sabedoria de Deus de querer levar vida em Marte. Não existe condições de ter vida em outro lugar a não ser aqui. Não precisa nem ir. Não precisa nem fazer pesquisa. A própria Bíblia dá a resposta. Só há vida aqui. Veja lá em Apocalipse, lá, a santa cidade descendo para ser habitada aqui na terra, novos céus, nova terra. Não existe vida fora daqui. Não existe. Está tudo aqui. A terra está aqui. Os céus está mesmo aqui. Aquele parente seu que morreu, você não vê. Ele não está longe daqui. Deus não está longe daqui. O anjo do Senhor está acampado ao nosso redor e o diabo ao nosso derredor. Não existe outro lugar. E as pessoas que tiveram salvação, ela está mesmo aqui, só que em outra dimensão. Nós não podemos ver. Está em outra dimensão. Lázaro podia ver o rico do outro lado no inferno. E o ser humano só tem a inteligência para construir um avião. Ele constrói um avião, ele vai na Lua, ele vai em vários lugares, mas ele não tem a sabedoria de Deus. Veja, a inteligência para fazer um foguete que dá ré, mas não tem a sabedoria para saber que lá em cima não tem condições de ter vida. Veja a falta de raciocínio. Se a Terra fosse feita 1 metro, 1 metro para a esquerda ou para a direita, ela não poderia ser habitada. Veja, no lugar certinho para ter vida. Agora vejam vocês, irmãos, por que tem 4 estações? Porque a Terra ela muda um pouquinho. Ela muda um pouquinho, até as estações mudam. Fica mais frio, fica mais quente, chove, venta. Um moverzinho da Terra. Agora veja a vida em Marte, vida na Lua. Então mesmo existe até a música que fala, quando o diabo foi lançado no chão, levantou poeira, porque ele foi jogado na terra. Ele foi jogado na terra. Então falta revelação para as pessoas saberem que o diabo é um ser humano. As pessoas não sabem disso. As pessoas pensam que o diabo tem rabo e chifre. Não. O diabo, ele é lindo, ele anda com a Bíblia na mão. Ele usa principalmente aquela mulher bonita. Ele usa pessoas bonitas, pessoas que se vestem bem. Porque o diabo não é bobo, se ele vier feio, você corre dele. O diabo é um espírito, mas para ele agir, ele precisa usar um ser humano. Veja, usou Judas. Judas, além de Judas ser um diabo, ainda entrou nele mais espírito de demônio em Judas. Então, é uma questão, irmão, de
dimensão. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Passe este vídeo para quem está necessitando de um ensinamento como esse e dê o seu like para o YouTube entender que este vídeo é importante. Deus vos abençoe.